E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre razões pelas quais talvez você não esteja conseguindo produzir como você gostaria. Mas antes, se você não é por aqui, não me segue no Instagram, lá eu te ajudo a fazer fotos melhores e a criar conteúdo criativo. Tem dicas de fotografia, dicas de edição, fala um pouco sobre conteúdo lá também, principalmente no Stories. Então, se você não me segue, tá aqui embaixo. Se você já é seguidor aqui do canal, se você tá aqui há tempo, você deve ter percebido que a minha frequência de postagem caiu assim drasticamente, né? Tinha época que eu fazia vídeo todo dia, agora tava bem difícil fazer, botava ali um shorts ou outro, mas tava bem difícil. E aí agora que eu tô conseguindo voltar, eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre por que eu não consigo produzir, por quê? Porque isso pode estar te afetando também, e isso é muito normal, né? Então eu resolvi trazer um pouco disso pra cá, pra que você não se culpe tanto, não se cobre tanto, e entenda o que você pode ou não fazer. Primeira coisa, isso aqui é uma dica extra, tá? Assim, você precisa fazer um recorte. A gente trabalha com criatividade, quando a gente trabalha com vídeo, com foto, com design, sei lá, né? Independente do que você tá tentando fazer, ou se você tá criando pro seu negócio, a partir do momento que você vem criar para as redes sociais, você está trabalhando com a sua criatividade. É Reels, é Shorts, é vídeo, é foto, é carrossel. Tudo isso exige criatividade de você. Então existe aqui um parênteses que eu quero que você faça. Se você está passando por algum problema na sua vida, seja pessoal, amoroso, financeiro, sei lá, né? Qualquer coisa que te tire do eixo, digamos assim, é normal que você não consiga produzir como você produz. Só que é uma dica extra, tá, gente? É completamente fora da curva e não muito realista você querer ser a pessoa mais produtiva e criativa do mundo quando tem alguma coisa te incomodando demais, né? Foi o que eu falei, a gente trabalha com criatividade. É difícil ser criativo, nossa, vou fazer umas fotos lindas e um negócio que voa e bebê, quando você tá com um problema muito sério pra resolver. Seja gentil com você mesmo se você tá passando por isso. Ai, nossa, tô com um problema financeiro, meu relacionamento acabou, sei lá. Qualquer coisa que esteja realmente te incomodando. Leve isso em conta. Meu Deus, por que eu não consigo? Cara, olha ao redor, você tá passando por uma coisa difícil, né? Então, seja gentil com você nesse ponto e leve isso em consideração. Eu falo muito isso na mentoria. Às vezes as pessoas vêm pra mentoria em dias, assim, ruins, em que elas não estão legais. E muitas vezes eu até digo, você quer remarcar essa aula para outro dia? Não tem problema. Porque, cara, como é que a gente vai falar de criatividade e ter ideias e bebê quando a pessoa não tá bem? Né? Então aqui é que é um parênteses que eu quero fazer. Segunda coisa, que tem sido o meu problema, tá? Agora eu vou puxar o negócio aqui pro meu lado, porque talvez você se identifique. Eu sempre falo pra vocês, aqui, na mentoria, no Stories eu falo bastante isso também, não ficar se comparando com o outro, né? Olhar pra gama do vizinho, porque a gente tem processos diferentes e tem N questões que são diferentes, e isso continua sendo uma dica válida. Mas a gente é humano. De vez em quando, todo mundo, eu inclusa, vamos cair nessa armadilha, né? 2 semanas atrás, mais ou menos, pouco mais, pouco menos, eu não tava conseguindo produzir por N razões, vários imprevistos, várias coisas, não tava funcionando. Eu tinha que me atentar a outras questões mais importantes. E aí, eu tava no Instagram, às vezes eu parava pra olhar o Instagram, e aí eu olhava meus colegas e amigos meus fazendo coisas que eu queria muito fazer e que eu não consigo fazer agora por uma série de questões. E aí, o que aconteceu? Em vez de eu fazer esse recorte, cara, primeiro você tem que resolver esses problemas pra depois você cuidar disso, eu caí na ciladinha da comparação. Ai, meu Deus, eu não sou boa nisso, eu vou desistir. Então, essa é a primeira coisa. Muito cuidado com a comparação. Eu sempre digo, existe uma linha muito tênue aqui entre a comparação e a inspiração. Eu gosto de olhar para colegas meus, pessoas que falam de fotografia e tudo mais, num olhar de inspiração. Putz, eu posso fazer isso também, eu posso tentar essa ideia. Isso é super saudável e é válido. E eu sempre sugiro que vocês façam. Até porque é impossível a gente criar sem referência. Tá aí uma frase que eu digo demais na mentoria. É impossível você criar se você não tem referência, gente. A criação ela não vem do nada, ela não brota do além. A criação, ela é uma junção de coisas que você sabe, que você aprende, que você transforma em algo novo. Então isso é importante. Tenham referência, mas evitem a comparação. Ah, porque o fulano... Aí você dá um passo pra trás, tá, mas a vida do fulano é diferente da minha. O fulano não está com o problema que eu estou pra resolver. Às vezes você começou a criar conteúdo hoje, esse fulano tá aí no mercado há 20 anos, né? Então, primeira coisa, antes de fazer uma comparação, parem pra pesar isso aí. E aí aqui vem a outra questão que também tava me pegando muito e que eu tive que dar um passo pra trás bem grande, que é o famoso pensar demais, né? Em inglês tem o termo que a gente chama de overthinking, que é você tá sempre pensando mais do que você deveria. E vira e mexe, isso é uma coisa muito minha, de personalidade, assim. E é o famoso casa de ferreiro espeto de pau. Eu falo isso pra vocês, pra não fazerem isso, mas vira e mexe, eu caio nessa mesma cilada. Que é o famoso pensar demais. No sentido de, por que eu não tava conseguindo produzir, além dessas outras questões que eu falei pra vocês? Porque eu tava querendo fazer coisas
além das minhas possibilidades no momento. Eu não digo nem possibilidade financeira, de material. Putz, eu quero fazer tal coisa. Tá, mas tava uma chuva absurda aqui no sul até ontem. Hoje é o primeiro dia de sol em vários dias. Eu não podia sair pra fazer. Porque eu quero fazer esse teste do material. Putz, mas esse material só vai chegar em novembro. Mas eu quero fazer não sei o que, mas eu não tenho tempo de gravar essas cenas. E aí o que acontecia? Em vez de eu fazer o possível, o que dava, e deixar essas ideias pra depois, eu travava. Tipo, não posso fazer isso, não vou fazer nada. Porque aí você entra naquela, eu queria fazer isso, nananana. Gente, existe o ideal e existe o possível. Isso é muito importante. E o que aconteceu? Eu deixei de fazer esses vídeos mais simples, explicando coisas pra vocês, ensinando coisas pra vocês, que no fim das contas são os vídeos que vão melhor aqui no canal, porque eu tava tão focada em coisas gigantescas, coisas, meu Deus, que eu não posso fazer agora, que aí eu travava, né? Repetindo aquela frase que é clichêzona, mas ajuda. Existe o ideal, existe o possível. O ideal é fazer uns vídeos cheios de loucuragem todo dia. Ia ser ótimo. Testar material todo dia, sair pra fotografar todo dia. Isso é possível? Isso é realista? Não. Até porque a gente tem que fazer outro recorte aqui. Eu trabalho sozinha, como a grande maioria dos criadores. Tem ninguém aqui. Até meus cachorros estão lá na rua porque eles ficam latindo, mandei os dois pra lá. Você não pode se comparar com alguém que tem uma equipe. Você não pode se comparar com um creator que não é mais só ele, que ele é uma empresa, que ele é um veículo de comunicação. Não, porque ela é injusta com você. Eu queria, sei lá, você fala de culinária, por exemplo. Eu queria fazer uma receita, não sei o que, mas o ingrediente é muito caro e eu não posso. E aí você trava. Não, dá um passo pra trás. O que eu posso fazer? Tem uma versão disso que eu posso fazer? Muitas vezes a gente trava porque a gente tá com a cabeça lá na frente. E aí não olha porque consegue fazer aqui. Eu tenho uma lista, eu ainda quero mostrar pra vocês isso lá no Instagram, vou fazer um reel sobre isso assim que der. Como eu organizo meu conteúdo. Vou organizando as ideias, o que eu tenho que comprar de material, né? Eu tenho um monte de ideia ali. Um monte. E um monte de coisa que eu já podia ter feito. Mas você tá tão focado lá e tão fixado em olhar pra grama do vizinho que você trava. Você pensa, eu não consigo, eu não sou boa nisso, eu vou vender a câmera, Dica. Primeiro, não entre em desespero, tá? Ontem, eu não sei o que aconteceu, que eu falei, não, cara, volta, né? Internaliza tudo que você fala pros outros na mentoria e é aquilo, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu vivo ensinando isso pra vocês e destravando vocês de forma criativa na mentoria e aí eu travo, né? Eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Dei um passo pra trás, tomei um banho, calma, pensei, não. E aí, estou aqui contando pra vocês por que não tava funcionando e o que vocês podem fazer, né? Comecem do começo. E aí, uma outra dica. Tanto aqui quanto no meu Instagram, os posts que vão melhor, seja Reel, seja carrossel, seja foto unitária, não importa. Muitas vezes são as coisas mais simples. As dicas mais óbvias, as fotos que me deram menos trabalho, as coisas que, né, talvez porque isso gere uma conexão com vocês, enfim. Nem sempre é a coisa mais pirotécnica, sabe? Nem sempre é a coisa que eu levei 50 horas pra fazer. Às vezes, muito pelo contrário. As coisas que eu levo horas pra fazer, vocês nem tinham pra mim. E as coisas que eu faço de uma forma mais simples funcionam bem. Se você não me segue lá no Instagram, ontem e antes de ontem, eu fiz 2 memes de fotografia no Reels. Coisa que eu não costumo fazer. Se você já me segue há mais tempo, sabe que é muito raro eu fazer piada e tal. Geralmente eu tô focada em ensinar uma coisa pra vocês e fazer... E o que acontece? Eu penso demais, eu acabo não fazendo. Então assim, putz, tô nessa vibe do penso demais. Você não precisa pensar demais, você precisa fazer. Não tem nada de errado em fazer um meme de vez em quando. Não tem nada de errado em começar do começo. Eu falo de culinária, vou ensinar a fritar um ovo. Sempre vai ter alguém que precisa aprender, tá? Você não precisa ser pirotécnico toda vez. E isso é uma razão pela qual você talvez não esteja produzindo. Que é o que eu tava acontecendo comigo. Querendo ser pirotécnica. Querendo ir pra China comprar um equipamento que não dá pra fazer. Simplesmente faz o básico bem feito. Isso é uma frase que a gente tem que colar na testa quando a gente fala de conteúdo. Fazer o básico bem feito é melhor do que não fazer. Então fica aí a dica. Seja gentil com você, se você tá passando por algum processo, né? Isso é normal. Muito cuidado com a comparação, porque existe a comparação saudável de você se inspirar no outro e existe a comparação difícil, que te coloca num lugar muito ruim, te coloca num lugar péssimo. E faça o básico bem feito antes de querer ser pirotécnico, eu já digo, porque é isso que eu tava querendo fazer. Eu tava querendo fazer umas coisas completamente loucas que não tinha nenhuma condição de fazer, mas nenhuma condição. Nem de dinheiro pra comprar esse material, nem de conseguir esse material, nem de tempo pra fazer. Não tinha nada que eu tinha que fazer. E eu querendo fazer isso e não focando no que eu podia fazer. Então foca no que importa. Começa do básico. Faça recortes de comparação e do que é possível pra você. Com certeza você vai conseguir voltar a produzir, como eu tô conseguindo voltar a produzir agora, que seu conteúdo cresça e volte a aparecer. Se você não for aqui, não esquece de assinar o canal e me seguir lá no Instagram pra pegar mais dicas. A gente se vê em breve. Tchau!